A gente muda de assunto, a gente vem para o Distrito Federal. Vamos falar sobre mobilidade, assunto que sempre gera muito interesse de quem assiste e de quem lê o Metrópolis.com. Hoje a gente tem aqui no nosso estúdio do Metrópolis o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves. Oi, secretário, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Boletim. Boa tarde, que agradeço o convite. Olha, quem vai me ajudar a fazer essa entrevista aqui hoje, quem está comigo, é o repórter de cidades aqui do Metrópolis, Nicolas Tavares. Oi, Nicolas, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu vou começar com o secretário. Secretário, seguinte, quando o Nicolas conversou comigo sobre a pauta, a gente discutiu e ele falou da importância de falarmos sobre a questão dos patinetes elétricos em Brasília. Coincidentemente, eu estava falando sobre a entrevista com o senhor na redação e o meu diretor disse o seguinte: nossa, Neila, mas você podia muito falar com o secretário sobre a questão dos patinetes elétricos. Eu tenho a impressão que a qualquer momento eu vou atropelar alguém ou alguém vai me atropelar nesse patinete. Então, o que eu quero saber do senhor é que, claro, com o aumento dos patinetes e o aumento do uso também, surgem as irregularidades. E agora, com dados recentes sobre a mobilidade urbana no DF, queremos entender quais as medidas que a Secretaria pretende adotar para melhorar esse cenário específico do patinete aqui em Brasília. Bom, primeiro que foi um grande sucesso. Perceba que a gente começou com 672 patinetes, nós já temos hoje 1.685 nessa fase de testes que terminou. A gente já está no regime de prorrogação enquanto concluímos a formatação do chamamento público. 491 mil viagens realizadas, 124 mil usuários aqui na região do Plano, Águas Claras, Cruzeiro, enfim. E o que a gente percebeu é exatamente isso, no primeiro momento, que é um sucesso do ponto de vista da melhoria da mobilidade, naquilo que a gente chama de última milha, que é quando você sai do metrô ou do ônibus e precisa acessar o comércio ou seu trabalho, ou então quando você vai se deslocar para acessar uma estação de metrô na primeira milha. Primeira e última milha é um conceito interessante da micromobilidade. Agora, ao lado disso, obviamente, vem os abusos, né? A gente percebe que há uma curva de aprendizado das pessoas de como se relacionar com esse modal. O que a gente precisa fazer nesse período de 90 dias nas lições aprendidas? Primeiro, ampliar bastante as campanhas educativas, estabelecer nesse chamamento que existam mecanismos para punição daqueles que descumprem as normas, as regras de utilização do patinete, como, por exemplo, andar em via superior a 40 km por hora, em velocidade em vias descalçadas, descumprindo a área delimitada, andando com duas pessoas ou transportando carga dentro dos patinetes. Isso vai gerar uma punição, a pessoa pode ser suspensa, ter a conta bloqueada, a empresa está sabendo disso, e isso vai ser regra nesse chamamento. Além da possibilidade de nós ampliarmos isso para outras regiões administrativas que têm um perfil adequado para receber esse modal. Nicolas, pergunta para você agora. Sim, a minha dúvida maior é essa também. Eu queria saber se o senhor acredita que, com o rápido aumento dos patinetes em Brasília, até agora o momento foi bem administrado? Você acredita que essa administração está sendo bem feita? Olha, como a gente precisava oferecer a possibilidade de ampliação justamente para poder testar. Como você, nessa fase, você tem que acompanhar a demanda, e a demanda surgiu de uma forma bem superior. Para você ter uma ideia, no primeiro momento nós esperávamos 40 mil cadastros de usuários, para no máximo até 50 mil nesse período de teste. O valor superou mais que o dobro, são 124 mil usuários. Mostrando de fato o sucesso do patinete, como já aconteceu também em outras regiões. Em outras 16 capitais do Brasil, onde esse tipo de serviço também é recente, foi reimplantado, reinaugurado, esse mesmo sucesso percebeu e, ao mesmo tempo, essa ocorrência de incidentes, de irregularidades no uso. E a gente depende muito, Nicolas, da consciência de cada cidadão que utiliza, assim como você depende de quem utiliza o trânsito, o motorista, para usar o cinto de segurança, para respeitar os sinais, respeitar a faixa de pedestre. É uma curva de aprendizado, uma curva cultural. Eu não posso condenar um modal por conta daquela minoria que ainda insiste em utilizar de forma errada, embora a grande maioria seja beneficiada com esse tipo de serviço. A fase de teste inicialmente estava prevista para 3 meses, né? Já terminou. Termina agora, exatamente, no final desse mês. Ela foi prorrogada por 30 dias, agora até 16 de maio, para a gente poder soltar o chamamento. Ele está pronto, deve sair, acho que agora, na primeira semana de maio, a gente publica. Então é isso que eu queria saber. Então vai dar continuidade, a gente vai ter continuidade.
Tá. E tem outro tema também muito importante que a gente abordou, que recentemente fez uma matéria, sobre a pesquisa do TSDF, sobre como os usuários, as maiores reclamações dos usuários, frequentemente. E uma das maiores, até o momento, foi sobre a superlotação. A gente queria saber como que a Secretaria visa tratar esse problema, qual seria? Bom, eu preciso fazer só um corte importante sobre pesquisa e enquete. O que o Tribunal de Contas fez, e aliás é importante esse papel que o tribunal presta de melhorar e qualificar os serviços públicos, fiscalizar, acompanhar e até como orientação para que a gente aperfeiçoe os trabalhos e os serviços prestados. Mas o que o tribunal fez foi uma enquete que você responde espontaneamente. Não é uma pesquisa com controle sociodemográfico, perfil, com controle amostral, obedecendo à ciência da estatística. Nós temos uma pesquisa, os nossos números, embora apontem os mesmos sinais que o Tribunal de Contas apontou, mas os nossos percentuais são diferentes. Por exemplo, a gente sabe que existe o problema do assédio dentro do transporte, mas não é no percentual apontado pela enquete do Tribunal de Contas. Nossa pesquisa feita pela Labtrans, pela Universidade de Santa Catarina e até pela UNB junto conosco, na revisão do PDPU, mostra um número próximo de 17% e não 37%, como aponta o tribunal. Mas nós entendemos que, de fato, aquilo que é apontado na pesquisa acontece. Nós temos problema de superlotação e você resolve com duas ações que são muito claras. Primeiro, você precisa ampliar a faixa exclusiva para você ter um ônibus andando sem competir com o trânsito. Com isso, na mesma distância, eu consigo disponibilizar mais viagens para aquele mesmo veículo. Imagine você, um ônibus que sai de Planaltina que tem que chegar ao plano piloto. Ele demora até 1h30, algumas vezes até 2 horas. Se eu tiver uma faixa segregada, uma pista exclusiva ou faixa exclusiva, ele faz o mesmo percurso em 35 minutos. E esse mesmo veículo pode voltar e buscar fazer mais viagens, pegando mais passageiros. Ou seja, eu não preciso ampliar a frota se eu vou ampliar a faixa exclusiva. Mas, além disso, nós temos um plano de expansão de frota com mais 100 veículos até o final deste ano e 100 veículos previstos para 2026. Com isso, a gente vai aliviar e mitigar esse problema de superlotação em regiões. Então, você acredita que seja a ampliação da via que vai melhorar e não a gente precisa as duas medidas. A gente precisa segregar, ampliar. Nós temos 147 quilômetros de faixas exclusivas hoje, o que é muito pouco, dadas as dimensões do Distrito Federal, com muitos vazios, com muito pouca renovação de passageiros ao longo do trecho e viagens longas de 40 quilômetros até. Você precisa ter faixas exclusivas. É muita injustiça com o usuário do transporte público colocado dentro de um ônibus para competir no trânsito com o carro. Acelera, desacelera, desconforto, insegurança, acidente interno. A gente precisa dar conforto e segurança para que ele possa andar numa faixa exclusiva. Nem que isso a gente tenha que, num dado momento, num primeiro momento, prejudicar o trânsito de veículos particulares. E aí, vamos lá. Se você tem 90 veículos hoje no Brasil, pode olhar quantas pessoas tem dentro de cada carro. Se eu tirar esses carros do trânsito e colocar dentro de um ônibus, com velocidade, faixa exclusiva, as pessoas tendo um mínimo de conforto e segurança, ele vai optar pelo transporte, que é mais barato, mais sustentável e ambientalmente, mais econômico, ele chega mais rápido do que ficar 1h30 dentro de um trânsito, no engarrafamento. A gente também vê que tem uma limitação para os usuários, quantas pessoas podem estar dentro de ônibus. Você acha que também fornecer essa fiscalização na limitação de pessoas também não ajudaria? Ou não, você acha que isso atrasa? Não, eu preciso oferecer mais oferta de viagem, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa é premida pelo horário daquela aula, do trabalho, ele tem que entrar naquele ônibus, porque senão ele chega atrasado. Principalmente porque o deslocamento é um pouco mais lento. O que nós vamos oferecer? A gente vai ampliar essa oferta, nesses pontos críticos que nós temos. Vou citar, por exemplo, região do Itapuã, do Paranoá, que sofre muito com essa demanda. Ali, região de São Sebastião também, ainda tem o problema do gargalo das pontes, né? Além disso, nós já estamos testando internamente, em análise de layout, um aplicativo para que o usuário possa planejar e programar a sua viagem, sabendo com antecedência se aquele ônibus ele chega em quantos minutos, e ele possa, sim, ir para uma parada sem precisar ficar esperando ali 30, 25 minutos, sem saber se a sua linha, se o ônibus está chegando. Isso também a gente já tem através do nosso centro de supervisão, que permitiu, hoje nós temos 100% da frota monitorada em tempo real, e isso vai ser colocado à disposição do usuário. Nicolas, eu vou te interromper, vou fazer uma pergunta para o secretário, que é o seguinte: essa questão da tecnologia, do aplicativo, isso é muito interessante e a gente vê isso em países, por exemplo, da Europa. Agora, falando sobre tecnologia também, a gente falou com o diretor do Detran,
Claro que a gente sabe que engenharia de trânsito é com o Detran e que essa tecnologia também de semáforos é com o Detran. E o que ele disse é que existe aí a criação de um novo parque tecnológico e de novas ideias também para que o trânsito seja melhorado em função dos semáforos de trânsito. O senhor estava falando aí a respeito das vias liberadas, vias exclusivas para os ônibus. Qual é a relação do Detran e da Secretaria de Mobilidade nessa questão dos semáforos, que é a parte de inteligência mesmo, que também pode ajudar no fluxo tanto do trânsito comum de carros quanto dos ônibus? Ele, na verdade, é diretamente relacionado à inteligência de um sistema de sinalização, de semaforização com o transporte público. Você tem, em algumas regiões do mundo, por exemplo, das grandes cidades, aquilo que nós chamamos de um sensor específico, que o semáforo, onde tem semaforização e cruzamento de vias, o semáforo sempre vai ter, alguns casos eles têm um sensor para identificar que o ônibus está chegando, ele permite a passagem do ônibus, ele interrompe o fluxo para que o ônibus passe e depois retorna. Se a gente conseguir avançar nesse sentido, nós já estamos conversando com o metrô, hoje eu tive reunião com o diretor-geral do metrô, sobre o que nós podemos avançar para melhorar a gestão do tráfego e do trânsito, com foco voltado para privilegiar a mobilidade. A gente precisa privilegiar e priorizar o transporte público, despriorizar o veículo privado, o veículo particular, dando mais fluidez, principalmente para quem tem que pegar um ônibus e sabe que vai chegar primeiro do que se ele for de carro. E aí eu sou obrigado, para poder oferecer um serviço melhor, a aumentar, ampliar a minha oferta de horários, de ônibus e melhorar a qualidade dos nossos veículos, que, aliás, pela pesquisa que o MDT, o Movimento do Transporte como Direito de Todos, fez recentemente, o Nicolas sabe, nós já temos um dos melhores sistemas do Brasil, a frota mais nova, e a gente precisa caminhar, avançar, principalmente na gestão do trânsito, para melhorar a prioridade para o serviço público, transporte público. Sim. O senhor respondeu todas as nossas dúvidas. Secretário, gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E acredito que os usuários agora estão melhores informados. Gostaria de fazer mais alguma pergunta, Neila? Queria sim, eu queria encerrar a nossa entrevista falando sobre a gratuidade do transporte público aí nos feriados e nos finais de semana. Como é que está o balanço dessa ação do GDF, secretário? Hoje eu tive a oportunidade de despachar com o governador às 10 horas, passei para ele os dados do programa, é um sucesso. Nós tivemos aí, olha só um número interessante, a gente ampliou em 60% a ocupação aos domingos, de 277 mil para 420 mil usuários, viagens, dias, na verdade, dos domingos. E aumentamos a frota em 4%. Ou seja, a gente absorveu essa demanda, aumento da demanda, oferecendo basicamente a mesma frota, com muito pouco ajuste em termos de horário, e a gente continua fazendo esse ajuste. É um sucesso. Maravilha. A população que agradece, né? Exato. E eu agradeço também, secretário Zeno, secretário de Mobilidade aqui do Distrito Federal, muito obrigada pela participação do senhor. Nicolas, muito obrigada também por participar aqui do nosso Boletim Metrópolis. Até uma próxima. Até.